Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vou falar sobre o no break da TS Chara UPS 2200VA senoidal. Eu comprei ele aqui para estar utilizando no estúdio e já faz um tempo que eu tô com ele e vou passar as minhas impressões de uso e o que eu acho de ponto positivo e negativo nele. Eu uso muitos equipamentos aqui ligado nele e eu acho que vale um vídeo para te explicar como que ele funciona e quais são as vantagens e proteções que ele te traz. Então, deixa o like, se inscreve embaixo, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo e vamos conhecer o no break da TS Chara. Então vamos lá, galera, o site da TS está aqui. Eu só vou mostrar para vocês aqui, ó, eu tô gravando com o celular porque o no break ele tá aqui no chão, a gente colocou ele aqui no chão para a gente ter usabilidade dele, né? Para não deixar diretamente escondido. Aqui na parte de trás, vamos pegar ele aqui, ó. Ele conta com 8 portas e esse cabo RS2232 que a gente conecta no computador. E ele tem uma saída para bateria também. Se você quiser conectar, a gente consegue conectar uma bateria externa, tá? Então, basicamente, as conexões que ele tem são essas. Ele conta com um botãozinho aqui, que eu não posso clicar, senão vai desligar o computador que o Felipe tá editando aqui, tá? Para vocês terem uma noção, deixa eu puxar a câmera ultra-wide aqui, o que eu deixo ligado nesse no break, tá? Eu deixo o computador, que tem uma RTX 2060, Ryzen 7, etc., com uma fonte de 750 watts, pode continuar aí, não vou mexer agora, pode continuar. Temos dois monitores ligados, um ultra-wide, um normal. Temos roteadores e Alexa, impressora, esse monitor também e um notebook gamer. É isso que eu deixo conectado e a fita LED também. Tá tudo feito a conexão aqui por baixo, ó, galera. Ó. Todas as conexões estão aqui embaixo, ligadas no no break, tá? Eu vou falar sobre a autonomia dele também, com tudo isso ligado, porque a gente já testou. Aqui na minha cidade cai bastante energia, então é complicado. Mas vamos lá, ó. Esse no break, ele é senoidal para não estragar os computadores que tem fonte com PFC ativo. E aqui ele mostra que tem uma autonomia de 2 horas e 30. Essas 2 horas e 30 aqui depende muito do que você tem ligado, tá? Não é 2 horas e 30 no meu caso, é menos. Mas é uma boa autonomia na minha opinião. Aqui nós temos aqui praticamente uma calculadora no site deles, onde eu tentei fazer o mesmo cálculo aqui. Mesmo cálculo não, né? Fui tentar colocar os equipamentos que eu tenho aqui. Só de eu colocar um CPU gamer, ó, a autonomia dele vai para 10 minutos. Que tá bem errado, né? Porque a autonomia depende muito do tipo de uso que você dá no computador. Aqui, por exemplo, nós temos aqui as proteções que ele conta. Temos proteção contra sobrecarga de saída, sobrecorrente, descarga total das baterias para elas não desgastar, sobreaquecimento no inversor e no transformador, que é muito interessante isso aqui. Muitos no breaks não têm essa proteção e contra curtos-circuitos nas tomadas de saída. Então aqui nós temos bastante funcionalidades. O mais interessante desse no break, na minha opinião, é o aplicativo de gerenciamento. Aqui a gente consegue fazer o download dele no software inteligente aqui da empresa. Aqui, ó, TS App versão para Windows. Eu não sei nem se... é versão Power NT, ó. Aparentemente atualizou e eu não estou usando o novo, hein? Não tô. Mas eu uso esse aqui, ó, o Power NT 2.2. Tem que estar conectado o cabo ali atrás do no break no computador. Não tá nesse notebook. Aqui tem até agora para Android, dá pra gente baixar no Android, ó, TS App. É um aplicativo novo, eu não conhecia, tanto que tem só uma avaliação. Depois você pode baixar aí para dar uma olhada. Eu vou baixar ele depois para dar uma olhadinha e coloco aqui para vocês. Vamos dar uma olhada aqui. O versão NT aqui, ele é um aplicativo que dá pra gente monitorar várias coisas, eu vou mostrar pra vocês também, tá? O interessante desse no break aqui é a alta capacidade. Aqui, para vocês terem uma ideia, nessa mesa toda aqui, quando cai a energia, ele consegue segurar em torno de 1h20 a 1h40, dependendo do uso, sem a impressora ligada, tá? Eu não deixei a impressora ligada só quando eu tô usando. Isso é muito bom porque a gente consegue terminar o que a gente precisa fazer nos dois computadores e depois desligar tranquilamente. Isso é muito bom na minha opinião, o que me deixa bem mais tranquilo, fora as proteções que ele dá contra raio e tudo mais. E depende muito do uso também desse computador aqui. Se eu estiver usando ele para jogar, por exemplo, vai drenar muito rápido a capacidade. Porque ali, ó, se vocês derem uma olhada,
Esse computador ele consome em torno de 200 watts só para ele ficar ligado. 180 a 200 watts só para ele estar ligado ali. Isso já é bastante consumo. Se eu for usar muito, ele vai consumir em torno de 600 watts, então é bastante uso, tá? O Felipe daqui a pouco vai sair dali para mim mostrar para vocês. Aqui no site dele aqui conta com todas essas funcionalidades aqui. Um bug que tem na comunicação do cabo, eu vou mostrar para vocês como corrige também, se você comprar um. Porque na hora que você conecta ele via cabo, você não consegue verificar a usabilidade no computador. Eu penei um pouquinho para descobrir isso, mas deu para resolver. Agora, vamos ver se o Felipe dá uma licença ali, que ele já está querendo fazer outra capa ali, mas... deixa eu mostrar para a galera aí. Pode acompanhar aqui. Aqui, galera, ó, dá uma olhadinha. O PowerNT é esse aplicativo aqui, tá? Se você baixar ele, você vai dar 2 cliques nele, ele vai aparecer essa janela, vai aparecer comunicação ok se estiver funcionando, beleza, e vai sumir. Para você achar ele, ele vai ficar aqui embaixo, ó. Você dá 2 cliques nele, ele vai abrir para você essa janela. Se não estiver aparecendo as informações, você tem que vir aqui nas configurações, escolher True Serial, e aqui a porta serial, você vai aqui nas configurações do painel de controle aqui, ó, em gerenciamento de dispositivos aqui, vamos lá. Gerenciador de dispositivos. Aqui em gerenciador de dispositivos tem portas com ILPT aqui, tá vendo? Você vai abrir ele e aqui vai ter algum dispositivo, ó. Dispositivo serial, que é o do No Break. Tá com 3, então é a porta 3. Se você mudar de computador, essa porta vai mudar. Se você formatar o computador, essa porta vai mudar. E aí você não vai conseguir conectar se você não digitar o número 3 aqui, tá? Que foi o que eu penei um pouquinho para descobrir. Porque se você deixar o USB, que é o que parece ser, não vai conectar. Então você põe True Serial, verifica aqui o dispositivo e coloca o número aqui. Se é com 3, com 1, 2, você vai pôr um número aqui, beleza? De resto, show. Aqui a gente vai ter as configurações de tensão de entrada, tensão de saída, carga da bateria, carga de saída, ó, 7%, que é o que está usando aqui do No Break. E aqui nós temos frequência e temperatura. Então aqui, ó, para você ter uma ideia, aqui esse No Break, ele consegue me entregar 1.800 watts de capacidade conectada nele, tá? Pelo cálculo que eu fiz. Se eu tiver errado, eu não sou nenhum eletricista, nada, mas eu fiz um teste ali e aparentemente é essa voltagem, esse watts que ele aguenta. Então 1.800 vezes 7%, no momento tem 126 watts passando por ele, mais ou menos, tá? Então ali temos 126 watts. Tem pouco, se for ver, tem até pouco. Eu tô achando que é até mais. Eu acho que era 2.100 a conta que eu tinha feito. Vezes 7%. 147. Agora eu fiquei em dúvida, hein? Mas, nessa questão, 7%. Pode estar marcando errado? Pode. Mas eu acredito que não. Então aqui nós temos o quê? Ó, vamos fazer um testezinho básico aqui. Não tem nenhum stress test aqui pra gente subir isso daqui. Mas vamos lá, aqui está mostrando isso daqui. Nós temos conectado, operando em rede. Quando cai a energia, ele desliga isso daqui, tá? Eu vou até pedir para o Felipe desligar o disjuntor lá depois para mim. Desliga lá para mim, Felipe, o disjuntor ali, ó. Tem um disjuntorzinho ali. Vai ter um que tá tomadas. Vamos desligar ali para dar uma olhada aqui que vai acontecer. Tomadas ali. Desliga ele. Aí, caiu a energia. Entrou em ação no break, ó. Carga de saída já subiu para 35. Então ali agora está correto, ó, 35%. Então aqui nós temos o que? 115 watts passando. 70% da bateria, ela não carrega em 100%. Acredito que seja para não desgastar. Desde quando eu comprei, a bateria no máximo chegou a 80%. Então não sei se é algum dispositivo inteligente para não estragar a bateria. Aqui nós temos 36% de 1.800, então, ó, vamos ver. 648 watts. Então aí já tá bastante, né? Então a gente já tem aí bastante watts passando aqui. Então ali ele está conseguindo entregar, a temperatura sobe, aí ele muda aqui operando em bateria. E aqui ele tem um tempo aqui, ó, que ele vai desligar automaticamente. Isso aqui a gente consegue mudar nas configurações aqui, tá? Desligamento por falha na rede, 30. A gente pode pôr aqui 60 minutos. Aplica. E aí o tempo você vai ter que desligar e ligar para ele funcionar. Então ele desliga sozinho em 30. Então, em 20 minutos. Não tem que ficar esperto. Aqui nós temos as informações, conectado sim ou não. Liga lá para mim, Felipe, que se desligar aqui, pode ligar. Vamos ligar aí, ó. Ele vai dar um apitinho. Quer ver? Olha lá, apitou. Olha lá, a bateria já sobe, tá vendo? Não sei qual que é o dispositivo inteligente que eles usam aqui, mas beleza. Aqui nós temos
voltada, ó, conectado sim, rede elétrica, ok agora, estava em falha e bateria ok. Aqui nós temos algumas tensões para você verificar, isso aqui é mais técnico, bateria, temos frequência, carga, temperatura. A bateria aparentemente ele faz utilizar um pouco e depois vem carregando ela, não sei o que é, talvez seja para não ficar sem uso sempre, né? Talvez por isso estava usando mais, não sei. E aqui nós temos testes por 10 segundos, até bateria baixa, testar 1 minuto e desligar bip para você não ficar ouvindo aquele bip quando está acabando a bateria, se você quiser, claro. Temos aqui o relatório de falhas, ó, temperatura, as falhas e tudo mais. Você pode imprimir isso aqui, filtrar também, ó, por data, se você quiser, ver o que aconteceu. Então a gente consegue verificar tudo aqui, ó, comunicação ok, falha na rede, ó como cai a energia aqui em casa, ó. Cai bastante, né? Então é bem chatinho isso. Ó, a gente hoje está no dia 17/11. E aqui, ó, 17/11 está aqui. Dia 5/10, 25/9 caiu, dia 14... Não, dia 9/9 caiu, 9/9 caiu um monte. Acho que foi o transformador aqui da rua que estourou. Aqui nós temos 18/7, 7. Então assim, cai bastante energia aqui em casa, viu? É bem ruim. Aqui nós temos as configurações que eu já mostrei. Aqui nós temos desligar no break automaticamente após o desligamento do Windows. Então, na hora que você desligar o computador, ele desliga sozinho. Isso é legal se você usa um computador só. Temos iniciar o Power NT automaticamente com Windows, se você quiser. Ativar o envio por e-mail, aí você configura aqui do lado. Ativo de envio por mensagens pela LAN. Idioma, se você quiser mudar. E ao final do tempo de autonomia, você pode hibernar ou desligar o computador, isso aqui, tá? Ele dá um comando no computador para ele desligar ou hibernar. Quando tipo, você não está em casa, cai energia, o computador ligado, vai acabar a bateria do no-break, ele força o computador a desligar e depois desliga o no-break. Aqui nós temos algumas informações, ó, avisar e registrar o que você quer. E aqui nós temos para fechar o programa, não quero fechar. E a ajuda aqui, se você tiver alguma dúvida, ó, tem os manuais de instrução do aplicativo, tá? Então assim, eu achei o no-break ele bastante útil, só essa parte do com serial aqui que atrapalhou um pouco na hora das configurações, que eu achei um pouco chato, mas é um no-break que assim, passa confiança, ele não teve nenhum problema até o momento. O aplicativo poderia ser um pouco mais novo? Poderia, porque ele não tem nenhum instalador. Você só descompacta ele na pasta e já era. Tanto que eu joguei ele na pasta Windows aqui, ó. Eu acho que tá aqui, ó lá. Eu joguei o arquivinho aqui na Power NT, tá tudo aqui e acabou. É só isso, ó. Bem simples, né? Pesa 422 KB o aplicativo. Então, assim, é um aplicativo bem simples, mas que ele tem, assim, uma utilidade bacana. Eles poderiam melhorar? Poderiam. Mas aí eu já não sei se vale a pena para eles gastar esse dinheiro com um aplicativo novo. Então, vamos voltar para cá. E esse daqui foi o no-break da TS Chara. Ele consegue entregar uma qualidade muito legal, pelo que a gente usa aqui, né? Nesse tipo de escritório que a gente usa. Então, se você quiser estar adquirindo ele, tá um preço bem bacana. Na época, deixa eu até ver aqui, ó. Eu deixei aberto aqui, ó. Você comprou este produto em junho, ó, tá vendo? Subiu, eu peguei ele por R$ 1.500, já tá 2.300 praticamente, 2.40. E, ô louco meu. E 80 de frete, 2.300 com frete. Dá pra achar a promoção dele. Então eu vou deixar link na descrição aí para você conferir. Dá uma pesquisada no Google, ó. Aqui no Google a gente consegue achar lá na Kabum também por R$ 1.749, ó. Já tá um preço bem mais interessante. E é o mesmo modelo, 4420, né? Ó, 4420, 4420. E para vocês terem uma noção de como esse no-break é parrudo, eu aqui em casa, o portão ali, ó, às vezes ele não, quando acaba a energia eu não consigo abrir ele, porque aquele ferrinho ali, ó, ele bate no ferro. Acho que foi meio mal projetado, né? E eu preciso puxar aquela extensão aqui dentro, ligo no no-break e aí eu abro o portão para sair de casa, senão eu fico trancado com o carro aqui dentro. Mas é isso, galera. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado por ter assistido, vai ter link na descrição e até o próximo vídeo.